Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula do curso Transtorno de Ansiedade, em que a gente vai conversar sobre classificação em psiquiatria e referências bibliográficas. Essa aula existe também no curso de Aspectos Essenciais dos Transtornos Psicóticos, como eu já disse para vocês na aula passada. Mas eu vou tratar de uns aspectos um pouquinho diferentes para não ficar repetitivo, então eu vou completar o conteúdo daquela aula, é a aula 2 do outro curso, com essa aula aqui. Então é importante vocês assistirem as duas, tá? Eu vou retomar alguns aspectos. A gente já falou do que é o CID-10, né? Um sistema de classificação internacional de doenças em que é gerado um código da doença. Então vocês vão ver que aqui na ansiedade é F, né? Todas as doenças psiquiátricas estão no capítulo do F, e aí é F40 e F41 aqui na ansiedade. Lá na esquizofrenia, vocês lembram? É F20, tá? É um documento que foi gerado pela OMS, está na sua 10ª revisão, começou em 1900 e a tentativa é de organizar os diagnósticos em torno de alguns critérios e de também gerar dados para a saúde pública. Esse é o capítulo, essa é a parte dos transtornos ansiosos. Então, F40 são transtornos fóbico-ansiosos, como a agorafobia, nós vamos ter uma aula sobre isso, fobias sociais específicas, outros transtornos fóbicos ansiosos e o transtorno fóbico-ansioso não especificado. No F41 existe o transtorno de pânico, ansiedade generalizada, transtorno misto, ansioso e depressivo, que é quando não preenche critério nem para nenhum transtorno completo da ansiedade, nem para um transtorno completo da depressão. E as outras especificações que, como eu disse para vocês, não é um sistema que esgota todas as possibilidades de manifestação de transtornos ansiosos. Então, aqueles pacientes que não se enquadram num critério quadradinho específico do transtorno, ou seja, que tem uma apresentação clínica um pouco diferente, ele encaixa nos outros Fs aqui, transtorno ansioso não especificado, outros transtornos ansiosos especificados, tá? Então, esse aqui é um critério diagnóstico em que o paciente não, é uma especificação diagnóstica em que o paciente não se encaixa nas outras. O CID-11 já foi publicado, mas ele não foi traduzido. Então, provavelmente isso aqui pode mudar quando o CID-11 for traduzido para o português. Só retomando, já fiz uma introdução, falei um pouquinho do histórico da produção do DSM, que é o nosso Manual Estatístico e Diagnóstico. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo dos livros, né? Não sei se dá para perceber, ele foi ficando mais grosso. Essa figura comparativa aqui é bem interessante, porque ao longo dos anos, 1952, 80, 2000, o número de diagnósticos foi aumentando, não é porque as pessoas estão apresentando novas doenças, mas porque a gente começou a classificar. Então a gente tenta descrever um fenômeno que já acontece, né? Uma tentativa de entender fisiopatologia, tratamentos, né, os melhores tratamentos para isso. E aí, qual foi o último DSM que saiu? Foi o 5, em 2013, e aqui no Brasil em 2014. Ele tem 22 categorias e 150 diagnósticos. Os transtornos são divididos em capítulos, então tem um capítulo do transtorno do espectro da esquizofrenia, o capítulo do transtorno do neurodesenvolvimento, o capítulo do toque, o capítulo da ansiedade, que é o tema do nosso curso. Só para vocês terem uma ideia, nas primeiras páginas do DSM-5, ele fala dos grupos de trabalho da força-tarefa de cada assunto. Então, reúne os principais especialistas nesse assunto, por exemplo, transtornos de ansiedade, ou do espectro obsessivo-compulsivo, dos transtornos pós-traumáticos e dissociativos. Então, existe esse grupo aqui de pesquisadores que reúne as melhores evidências científicas mais recentes para poder fazer a categorização dos transtornos, tá? Então, gente, no capítulo de transtorno de ansiedade do DSM-5, a gente tem esses nomes aí, esses diagnósticos. Ansiedade de separação, mutismo seletivo. Então, aqui segue um pouquinho a lógica de todo o DSM, que tenta partir dos transtornos mais comuns na infância e aí vai para os transtornos mais comuns na idade adulta. Então, ansiedade de separação é mais comum na infância, mutismo seletivo também, e aí depois
transtornos mais específicos para transtornos mais generalizados, tá? Então, aí tem a fobia específica, ansiedade social, transtorno do pânico, agorafobia, ansiedade generalizada, aqueles transtornos que são induzidos por substância e medicação. Quem viu o curso de psicose vai entender por que tem essa categoria. Transtornos, manifestações psiquiátricas, sintomas variados podem ser provocados por uma substância. Então, o transtorno de ansiedade induzido por maconha, ou transtorno de ansiedade induzido por levotiroxina, isso acontece também, que é o hormônio de reposição para quem tem hipotireoidismo. Já tem outro critério diagnóstico aqui também para ansiedade devido a outra condição médica. Então, existem situações e condições que não são psiquiátricas que geram sintomas ansiosos. Então, a gente separa esses pacientes nesses critérios, tá bom? Cada diagnóstico desse, de todo o DSM, quando vocês forem dar uma olhada, vão ter alguns itens. Então, existe um padrão de descrição e de pormenorização daquele transtorno. Então, se você for pegar o transtorno de ansiedade generalizada, os critérios diagnósticos se dividem em A, B, C, D e F, dependendo do tamanho dos critérios, é até o D, ou até o F, até o G. O critério A geralmente é o mais importante, é o que é essencial para o diagnóstico. O critério B tem algumas manifestações associadas. E aí depois, todos os critérios diagnósticos vão apresentar uma similaridade. Então, assim, para ser transtorno psiquiátrico tem que ter prejuízo e sofrimento. Prejuízo social, funcional. Para ser um sofrimento, pode ser um sofrimento clinicamente significativo ou um sofrimento subjetivo mesmo. E aí, a gente tem que excluir nos outros critérios diagnósticos, para ser um transtorno psiquiátrico primário, a gente exclui aqueles induzidos por substâncias psicoativas ou medicações, induzidos por devido a outra condição médica, e também, dependendo do transtorno, vai ter um critério diagnóstico D ou E ou F, que é para excluir outros diagnósticos. Então, por exemplo, no transtorno do pânico, as crises de pânico, se acontecerem exclusivamente dentro do quadro obsessivo-compulsivo, não é transtorno do pânico, é uma crise de pânico dentro do quadro obsessivo-compulsivo. Então, existe uma certa hierarquia diagnóstica. Falando assim pode ficar meio complicado, não se preocupem. Durante as aulas vocês vão entender. Isso aqui é só uma introdução. Aí no próximo item, ele esmiuça as características diagnósticas, as associadas que apoiam o diagnóstico. Então, por exemplo, eu vou falar do transtorno do pânico. Tem os critérios para você definir o que é transtorno e o que seriam as características associadas. Então, ele vai dizer que são pacientes geralmente muito preocupados com seu estado de saúde, com seu sintoma físico, são pacientes que geralmente são muito sensíveis aos efeitos colaterais das medicações, tem muito medo, né? Você tem que entrar com uma medicação com dose muito baixa, aumentar muito devagar. São pacientes que têm mais tendência também a fazer uso de álcool, até com uma tentativa de automedicação, porque o álcool é depressor, tem um certo efeito ansiolítico, né? Então, as características associadas é o que mais dá força também para realizar aquela hipótese diagnóstica. É falar também sobre a prevalência, a gente tem que lembrar que o DSM é um manual estatístico também. O desenvolvimento e curso da doença, como é o prognóstico, se passa por período de exacerbação ou não, se é um transtorno crônico, se é passível de cura. Fatores de risco e prognóstico, é muito legal essa parte. Qual é o temperamento do indivíduo que reforça aquele transtorno? Então, se o paciente é muito medroso, se tem uma personalidade muito tímida, ambientais, né, fatores de estresse ambiental, genéticos e fisiológicos. A gente sabe que tem mais transtornos relacionados à genética do que outros, né, dentro da ciência de hoje. Então, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia tem mais relação com genética, o transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade também. Questões diagnósticas relativas à cultura e ao gênero, então quais são as diferenças de manifestação do quadro entre homens e mulheres, se é um quadro mais comum em homem, né, essa parte fala isso também. As consequências funcionais do transtorno, qual é o prejuízo que o paciente tem, então a gente entende assim que o transtorno de ansiedade generalizada, ele não tem graves
perdas funcionais. Ele tem mais um sofrimento subjetivo, clinicamente, assim, significativo. Já a esquizofrenia tem graves perdas funcionais. O paciente, às vezes, não consegue trabalhar e tudo mais. E por último, existe uma parte só sobre diagnóstico diferencial e comorbidades. Gente, o que significa diagnóstico diferencial? É fazer uma diferença entre diagnósticos. Então, assim, como que eu sei que ele tem ansiedade e não depressão? Então, nessa parte do DSM, ele diz quais são as diferenças. Ó, esse paciente, ele se diferencia nisso. Então, o quadro não é tanto de humor, não é aquela tristeza, não é a perda de prazer, mas é uma angústia, uma preocupação. Então, ele vai tentando diferenciar em que aspectos se correlacionam e em que aspectos é diferente. Comorbidades. Geralmente, os transtornos acontecem em conjunto, uns com os outros. Então, o paciente tem transtorno do pânico comórbido com agorafobia. Então, ele fala as comorbidades mais comuns. Coloquei aqui para vocês, eu fiz bem breve dessa vez, porque eu já esmiucei bastante na parte introdutória do curso de psicose. Esse é o manual de psicofarmacologia clínica, que fala de algumas medicações e tratamento de transtornos do Schatzberg. É um livro bem acessível, legal, bem breve também, as leituras são fáceis de fazer. Os casos clínicos do DSM-5, então a gente às vezes lê, critério diagnóstico, mas não entende na prática, não tem uma ilustração no DSM-5 de um paciente com aquele transtorno, e esse livro dos casos clínicos trazem. Então, é um indivíduo, sexo masculino, com tal idade, trabalha com isso e apresentou esses sintomas. O que a gente pode pensar no quadro clínico dele? Direciona para transtorno do pânico ou não? Parece mais com TAG. TAG é transtorno de ansiedade generalizada. São nomes muito compridos, né? Então fica mais fácil usar a sigla. Aqui são 2 livros de psicopatologia, ambos de autores brasileiros. Esse é o manual de psicopatologia do Chenier, que eu já falei também na outra aula, mas esse aqui eu não tinha falado, que é o Dal Galarrondo, que é um autor da Unicamp. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Ele nos ajuda a investigar certos sintomas quando a gente está conversando com o paciente, na anamnese psiquiátrica. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que essa introdução tenha sido útil no entendimento e na contextualização da ansiedade. Nós vamos prosseguir nas próximas aulas com mais contextualização para vocês irem se ambientando e entendendo o mundo ansioso em que a gente vai entrar. Eu acho essa tira muito legal, um animalzinho conversando com outro. Eu vejo tantos adultos de hoje sofrendo de ansiedade e depressão, e eu nunca tive essa sensação. O que isso tem a dizer sobre mim? Que a sua vida adulta ainda nem começou. Não precisa ser assim, né, gente? Todo mundo já deve ter sentido aí um pouquinho de ansiedade na vida, mas isso não precisa virar um transtorno. Hoje nós temos um arsenal de medicações, e às vezes nem precisa de medicação para tratar ansiedades leves. Temos arsenal de terapia, existe assim a própria educação, o conhecimento que vocês estão adquirindo com esse curso, por si só já alivia muito sintoma. Então, não precisa ser esse nível patológico de ansiedade ou nível patológico de tristeza. Então, prestem atenção, acompanhem bem esse curso. Esse é o meu contato, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, tá aí meu e-mail e meu Instagram. Estou aqui à disposição. Um abraço e até a próxima aula!